Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar da melhor série do ano, não tem pra ninguém. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. Se você clicou nesse vídeo porque você tá curioso, já que eu disse que essa é a melhor série do ano e você ainda não assistiu Paradise, recomendo que você pause esse vídeo, vá assistir essa temporada de 8 episódios que está no Disney Plus e depois você volta, porque esse vídeo aqui vai ter spoiler, porque eu tenho muitas coisas a dizer sobre essa série e eu acho que todo mundo deveria assistir ela, porque ela com certeza já é uma das melhores séries do ano e sim, eu sei que a gente tá em março. Paradise é uma série do Disney Plus criada pelo Dan Fogelman, que também é o criador de This Is Us. Só que assim, essas duas séries, ao mesmo tempo que elas não têm nada a ver, elas também têm muita coisa a ver, porque afinal de contas é o mesmo cara criando, mas eu sinto que elas têm muitas diferenças e ainda assim consigo enxergar várias semelhanças entre elas. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E o Dan Fogelman não é a única pessoa de This Is Us que também está trabalhando nessa série, porque o nosso protagonista é interpretado por um dos maiores atores dessa geração, que é Sterling K. Brown. O homem já ganhou diversos Emmys por conta, da atuação dele em This Is Us. O personagem dele era um dos meus favoritos de This Is Us também. Se o Sterling K. Brown está trabalhando, eu estou assistindo, porque esse homem é simplesmente maravilhoso. Então se você juntou já duas coisas que são maravilhosas, Dan Fogelman e o Sterling K. Brown, você já tem a minha atenção para essa série. Mas eu confesso que mesmo quando eu sentei para assistir o primeiro episódio, eu ainda assim não estava pronta para o quão sensacional essa série seria. A premissa sem spoilers da série é que o Xavier é um agente do serviço secreto e ele está incumbido de cuidar do presidente dos Estados Unidos, que é interpretado pelo James Marsden e que se chama Cal. Então ele é um dos agentes ali do serviço secreto, a gente sabe que ele tá, responsável por cuidar do presidente e o presidente aparece morto. Então claramente o Xavier não tava fazendo o trabalho dele muito bem, E aí a gente vai investigar aí esse assassinato pra descobrir o que realmente aconteceu com o presidente dos Estados Unidos, quem é que matou ele, enfim, todas essas teorias da conspiração que vocês já estão acostumados. Eu vou reforçar, se você não assistiu Paradise, pausa o vídeo e assiste a série, porque assim, o primeiro episódio dessa série entregou um dos maiores plot twists da televisão dos últimos anos e eu simplesmente, gente, o dia que eu assisti esse primeiro episódio, inclusive a Disney convidou pra assistir o primeiro episódio num evento, então eu não tive nem a oportunidade de dar play no segundo episódio, porque eles só passaram o primeiro e eu tava assim, sentada e de repente eu tava quase de pé no cinema, completamente enlouquecida, porque o plot twist é desse tamanho, tá entendendo? É desse tamanho, mas eu sei, eu amo uma série com plot twist, eu amo uma história com plot twist, porém a série se sustenta muito além do plot twist. Isso é uma coisa, um detalhe ali a mais que pra mim fez muita diferença pra esse primeiro episódio me deixar completamente maluca da cabeça. Então tá bom, agora que você já foi assistir Paradise, você voltou, vamos falar com spoilers. Gente, meu Deus, tá entendendo? O momento em que, lá no final do primeiro episódio, as coisas vão acontecendo e aí vai dando um zoom e aí você vai entendendo que eles, na verdade, estão em uma cidade subterrânea. Meu Deus, tá entendendo? Meu Deus do céu, eu fiquei completamente alucinada, sério, eu fiquei alucinada. Tipo assim, eu saí do cinema, eu tava transtornada, gente, não é possível, esse foi um dos melhores pilotos de série que eu assisti nos últimos anos, simplesmente, entendeu? Simplesmente entregou absolutamente tudo. Sinceramente, tipo assim, eu poderia pausar o vídeo por aqui, entendeu? Eu poderia falar isso pra vocês e entregar pra Deus, porque a série se sustenta demais, mas é o que eu falei, o plot twist, obviamente, é uma coisa muito legal, foi um momento que pra mim foi, assim, sensacional, eu fiquei maluca, eu queria imediatamente dar play no segundo episódio, mas eu acho que o grande poder dessa série é que ela se sustenta episódio após episódio, com tramas interessantes, com reviravoltas, com momentos, assim, dramáticos, tristes. Gente, sério, tipo assim, é realmente uma série do Dan Fogelman, porque esse homem, ele sabe construir personagens como ninguém na televisão, sinceramente, a ponto de que, sem conhecer direito o personagem do Cal, que é o presidente, fiquei, assim, completamente intrigada. Ele é um cara que, a princípio, você tem muitos motivos pra não gostar dele, e aí com o passar da série você vai vendo mais momentos dele, flashbacks obviamente, já que ele tá morto mesmo, você vai vendo mais momentos dele e você vai formando o quebra-cabeça desse personagem. Sinceramente, essa primeira temporada, Paradise, pra mim é uma das temporadas mais bem amarradas que a gente viu na televisão nos últimos anos. É realmente todos os detalhes, eu acho que ele tem um equilíbrio muito grande entre trazer perguntas novas, e introduzir coisas novas, questionamentos e detalhes, sobre esse universo que ele criou e responder essas perguntas de forma satisfatória, mantendo ainda
uma certa quantidade de mistério, deixando a gente intrigado, né, respondendo algumas coisas pra deixar a gente conectado ali naquela história. Então, basicamente, o Xavier, ele é o cara responsável pelo presidente. O presidente aparece morto, né, no primeiro episódio, e aí a gente vê que as coisas vão acontecendo. Só que aqui nesse universo aconteceu um grande desastre a nível mundial, né? Então depois, durante a série, a gente vai explorar mais disso, mas acontece um grande desastre a nível mundial. O mundo, teoricamente, acaba e os Estados Unidos já sabiam dessa informação há muito tempo, então eles estavam com um plano e construindo um plano para criar uma cidade subterrânea aonde uma parte da população poderia viver como se fosse o mundo normal, né? Então é uma cidade que, apesar de ser subterrânea, a ideia é ela parecer com uma cidade do lado de fora. Então tem sol, escurece, amanhece, né? Tipo assim, tem ali uma certa mudança climática, né? Dos horários e etc. E a gente tem uma cidade totalmente funcional, casas, pessoas, estabelecimentos, bibliotecas, só que é tudo montado pra parecer, né? Um grande teatro ali. Então tem o bar, tem a escola, tem o não sei o quê. Então tudo isso é milimetricamente pensado pra exatamente criar esse ambiente dessa cidade, que seria uma cidade qualquer, em qualquer lugar dos Estados Unidos, mas que nesse caso é a última esperança da humanidade, porque afinal de contas a humanidade só sobreviveu ali, né? Até onde a gente sabe. A gente vai conhecer o Xavier, a gente sabe que ele mora com os 2 filhos dele. É isso, a gente não sabe muito sobre o personagem ali no começo e depois a gente vai entendendo mais sobre a história dele. Eu confesso que quando ele falou que a esposa dele não tinha conseguido embarcar, eu tinha uma pulga atrás da orelha de que talvez ela tivesse de alguma forma sobrevivido. Mas até então, a gente é levado a pensar que todo mundo, né, a humanidade inteira foi dizimada, porque afinal de contas o desastre que aconteceu foi muito grande. E eu acho que pra mim essa é a segunda grande sacada dessa série. Depois do plot twist do primeiro episódio, eles constroem os episódios mostrando ali os personagens dentro daquele ecossistema, né? Então a gente vai conhecer a Sinatra, que é a grande governadora. Ela não é a presidente, mas ela é a grande governadora. Ela é a pessoa por trás de tudo aquilo. Então a gente vai conhecer a história dela, o porquê ela é do jeito que ela é. Então ela perdeu os filhos, ela perdeu a família, ela é uma pessoa, enfim, que já passou por muitas coisas na vida. A gente vai conhecer o Billy Pace. E pra mim o episódio que se chama O Agente Billy Pace, que eu acho que é o 3º ou 4º episódio da série, pra mim esse episódio é uma aula de fazer televisão. Eu não sei quem é o Billy Pace, né? Ele é um cara que apareceu em algumas cenas, o protagonista é o Xavier, então a gente sabe que ele e o Xavier têm uma relação, mas eu não sei quem é esse cara. E esse episódio vai me apresentar esse personagem, mostrando todas as nuances dele, o lado bom e o lado ruim, o lado que queria fazer a coisa certa e que acabou fazendo a coisa errada, a ponto de que você se envolve com esse personagem de tal maneira, quando chega no final do episódio e ele inevitavelmente encontra o seu destino, que é a morte, com mais um plot twist da pessoa responsável pela morte dele, que é a Jane, a namorada dele, uma pessoa que até então a gente não tinha motivo nenhum pra desconfiar. Você fica completamente triste. Eu fiquei devastada, fiquei muito triste que o Billy morreu, mesmo que durante o episódio a gente já pudesse imaginar que o único jeito daquele episódio acabar seria com a morte desse personagem. Mas eu acho que Paradise, de uma forma geral, é uma série que dá aula de contar história, porque o Dan Fogelman, ele sabe o momento certo de contar partes da história sem parecer que ele tá tentando te enganar o tempo inteiro, sem parecer que ele tá tentando fazer um mistério ser maior do que ele realmente é. E eu acho que desde o primeiro episódio, ele cria um quebra-cabeça que ele vai montando lentamente com os episódios. Então a gente chega e vê tudo da visão do Xavier, e depois disso a gente vai expandindo pra ver as coisas da visão dos outros personagens, o Billy Pace, a Sinatra, a filha do Xavier, né, a Presley. A gente tem ali muitos personagens que são essenciais para esse quebra-cabeça e que, pra mim, eles conseguem montar isso de uma forma fantástica em 8 episódios extremamente bem amarrados, extremamente bem construídos, uma história que te deixa intrigada, curiosa. Então você começa a descobrir que, na verdade, a Sinatra sabia que existem sobreviventes do lado de fora, mas ela não quer arriscar esse ecossistema delicado que ela criou ali dentro, e ela tá disposta a fazer de tudo. Tinha necessidade de matar o presidente, sendo que ele é a pessoa que, na verdade, a gente descobre que nem sabia tanto assim das coisas, né? Ele é praticamente só o porta-voz desse plano que foi criado por ele e colocado ali nas mãos dele para que ele fosse o responsável, mesmo que ele, na verdade, não tivesse nada a ver com aquela história. Ao mesmo tempo, é uma série que traz muito essa questão da humanidade das pessoas, e que eu acho que isso é um traço que me lembra e me remete muito a This Is Us, que é uma série que é muito carregada pela força dos personagens, muito mais do que grandes acontecimentos na história. Mas aqui eu acredito que em Paradise
Paradise, ele conseguiu alcançar o melhor dos dois mundos. Ele traz personagens que são bem construídos, bem trabalhados, que são essenciais para aquela história e que são humanos, né? Então erram, acertam, choram, ficam tristes, ficam com raiva, e ao mesmo tempo ele tem esses acontecimentos e toda essa questão, né, da destruição da humanidade. O que leva a gente para o episódio 7, que na minha opinião entra pro hall de melhores episódios já feitos na história da televisão. É isso, tipo assim, se você ainda não tá convencido a assistir a série, isso aqui deveria te convencer a assistir, só pra você poder chegar no episódio 7. E eu sou uma pessoa cética, veja, sou uma pessoa cética. Tava um pouco atrasada, porque a série saiu semanalmente, inclusive tô fazendo um vídeo aqui alguns dias depois, né, algumas semanas depois que a série acabou de passar. Então eu tava um pouco atrasada. E quando saiu o episódio 7, eu vi a internet empolvorosa, falando, nossa, o episódio 7, meu Deus, é o melhor episódio da televisão. E é o que eu tô falando pra vocês, eu sou uma pessoa cética. Quando as pessoas começam com essa história, eu já tô meio assim, será que é mesmo? Será que as pessoas estão exagerando? Eu sei que você também é assim. Eu sei que vocês também pensam. Então assim, eu entrei pra assistir, sentei pra assistir esse episódio cética. Falei, bom, vamos ver qual é que é. É isso, terminei o episódio embasbacada com o que eu estava assistindo. Vocês têm noção? Embasbacada com o que eu tinha acabado de assistir. Se você pensa numa série pós-apocalíptica, e querendo ou não, por mais que ela tenha outras vertentes ali dentro da história, Paradise é uma série pós-apocalíptica, você quer atrair o público falando disso, né? Falando, é uma série pós-apocalíptica, o mundo acabou e a sociedade... Não. E a gente tem algumas séries que pra mim tem um pouco essa pegada, né? Atualmente. A gente, obviamente, isso não é um conceito novo, né? O pós-apocalíptico, viver num bunker, não é um conceito novo, não é um conceito inventado agora. Então, obviamente, a gente tem outras séries, mas atualmente a gente tem Fallout, que tem um pouco essa ideia, né, de ter um bunker onde as pessoas sobrevivem e tal. Obviamente é uma outra pegada, é uma outra história, mas de qualquer forma a premissa vem de um lugar comum. A gente tem Silo também, da Apple TV Plus, que também tem um pouco essa pegada, né? A gente vive aqui nesse bunker, etc, etc, etc. Ah, porque a humanidade foi dizimada, etc, etc. Você tem, óbvio, várias maneiras de chegar nesse assunto, e dependendo do que você tá escondendo, você não vai mostrar o pós-apocalipse. E aqui em Paradise, pra mim, a gente seguiria mais essa ideia de Silo, a gente não veria o que aconteceu. E eu estava enganado, porque, inclusive, o episódio 7, ele é um episódio de flashback, e você fazer esse mecanismo de roteiro dentro de uma série pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Quem aí não lembra do fatídico episódio 7 da segunda temporada de Stranger Things? Esse é um episódio que divide opiniões, assim, loucamente. Ele tem essa estrutura narrativa que você tá contando uma história, e você tá contando essa história, você tá contando essa história, e tem uma coisa acontecendo, você chega num clímax do que tá acontecendo, e aí você entra num flashback. E é muito difícil, ou enfim, num flashback, ou você entra, né, num desvio ali da história principal pra contar uma outra coisa e trazer outros elementos pra história. E como eu disse, isso pode dar muito certo ou pode dar muito errado, e no caso de Paradise, simplesmente deu muito certo. Era um episódio flashback no meio da temporada, né, ali no momento que o negócio tá, o pau tá comendo, tá entendendo? Você quer ver o que vai acontecer, qual é a resolução de tudo, respostas, mas ele pausa, segura na sua mão e fala, peraí, vem cá, vamos olhar isso aqui de outro ângulo. E aí ele bota pra você um episódio mostrando o último dia da Terra, né, o que realmente aconteceu nesse último dia. E sinceramente, foi um episódio que me deixou sem fôlego, tá entendendo? Me deixou sem fôlego, eu chorei, que eu não tava esperando que eu ia chorar. É um episódio aterrorizante, é um episódio devastador, é um episódio triste, emocionante, é muitas coisas. É um episódio que, se você é o tipo de pessoa que assiste The Bear e sente ali uma ansiedade batendo, esse episódio é isso, né? Tipo, ao mesmo tempo que você tá vendo ali as coisas que estão acontecendo, a série consegue te colocar na visão de pessoas que sabem o que vai acontecer, que sabem que aquilo ali é real, né? Porque afinal de contas, o mundo acabou e você sabe disso. E pessoas que estão ali vivendo, não têm a menor ideia do que tá acontecendo, estão ouvindo sobre aquilo pela primeira vez ali naquele momento. E você consegue se colocar no lugar dessas duas pessoas, né? Desses dois lados. E é simplesmente aterrorizante. Então, você vê, por exemplo, o Cal, né? Andando ali, fazendo o anúncio, os desastres acontecendo, que é uma coisa que pega todo mundo de surpresa. E aí a gente tem aquele momento de mostrar os desastres na TV, e os jornalistas, assim, alguns que vão se desconectando porque as coisas vão perdendo a conexão, porque eles não conseguem falar, porque o mundo tá sendo destruído ali ao vivo, né, em tempo real. E ao mesmo tempo você tem, pra mim, um dos momentos mais sensíveis desse episódio, que é o Cal, eu vou ficar emocionada, meu Deus, que é ele vendo as pessoas que trabalham ali pra ele, obviamente, muitas pessoas que trabalham ali pra ele, a gente vê ele tendo reunião com chefes de estado, chefes militares e enfim, um monte de gente que traçou essas estratégias pra chegar até aqui, mas também as outras pessoas que trabalham com ele, maquiador, o operador de câmera, né, o cara que faz a limpeza da Casa Branca, e é um senhor super simples, e ele fala, não, imagina, eu já passei por várias situações dessa, com vários outros presidentes, e o Cal fala pra ele,
não, dessa vez é diferente. E ele não imagina e continua lá espanando a Casa Branca. E o Cal fica assim, ó. E a gente fica como? Assim também, tá entendendo? Porque não tem como você não ficar completamente maluco da cabeça. Tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Tá entendendo? Tá entendendo o que eu tô falando? Gente, é maluquice. Pra mim também, a hora que ele pede um café e o cozinheiro da Casa Branca chega e ele treme, assim, a mão dele treme. E ele coloca na xícara e ele fala, foi um prazer servir você, gente. Maluquice. Esse episódio foi uma maluquice. Eu não sabia se eu chorava, se eu desligava a TV, que eu não queria mais assistir aquilo, porque tava mexendo com a minha cabeça, assim. É uma coisa muito maluca. Eu acho que eles conseguiram transformar essa situação do fim do mundo em realidade, mesmo depois da gente já ter visto muita coisa, da gente já ter visto a humanidade sobrevivendo, o bunker, um monte de coisa. Eles pegam e mostram como foi o fim do mundo e é simplesmente apavorante, é simplesmente aterrorizante, é realmente surreal esse episódio, surreal. É impossível você ficar neutro assistindo esse episódio, porque eu acho que eles conseguiram acertar muito bem na carga dramática do episódio, no que mostrar, em como contar essa história, que na verdade a gente tá vendo como aconteceu a evacuação ali, né, e qual era a importância de todos os detalhes, e o que exatamente estava sendo decidido, o que estava sendo feito, o que o presidente estava fazendo de verdade, né, e até onde eles estavam dispostos. Então a gente vê como tinham pessoas que estavam dentro desse looping e sabiam que elas iam participar ali da Operação Versalhes, que é essa operação que ia, né, tirar o presidente da Casa Branca pra levar ele pro bunker, no final das contas, e como quem estava na lista ia e quem não estava na lista não ia, né? Então a gente tem ali um agente do serviço secreto que acabou de começar e ele não tá na lista, e simplesmente ele não vai subir, não vai embarcar no helicóptero, né? Então é uma coisa de maluco. E aí você termina o episódio sem saber nem o que fazer com você mesmo. Gente, eu terminei esse episódio, precisei de 5 dias úteis pra me recuperar emocionalmente, pra ter coragem de assistir o último episódio. Porque eu sabia que o último episódio não ia ser como esse, porque afinal de contas, esse é o episódio de flashback e era um episódio que ia amarrar muitas coisas, mas a gente ainda tinha respostas a serem respondidas, né, no último episódio, e eu ainda assim acho que eles conseguem fazer de uma forma muito boa, porque eles conseguem introduzir um personagem nesse último episódio que é o verdadeiro assassino do presidente, e você se importa com esse personagem, você se envolve na história que tá sendo contada, e pra mim a série termina de uma forma extremamente amarrada, ao mesmo tempo em que ele abre espaço pra uma segunda temporada que já está confirmada, graças a Deus, porque agora eu tô maluca pra ver a jornada do Xavier do lado de fora do bunker e pra entender o que realmente aconteceu na humanidade, quem sobreviveu. A gente descobre que a Terry, que é a esposa do Xavier, sobreviveu, de alguma forma sobreviveu, ela tava em Atlanta, aparentemente tudo ia dar errado, e é muito louco esse momento no episódio 7 também, em que o Xavier tá tentando conversar com ela, mandar mensagem, ela não responde, ela não consegue falar, a ligação cai, ele dá instruções pra ela, e no final do dia ela não chega, né? E aí a gente tem ali a cena dele falando com ela no telefone, e falando que ele ama ela, que vai ficar tudo bem, nananana, explode uma bomba atômica, e aí é isso, né? O mundo acaba, tsunamis, terremotos, enfim, tudo que vocês puderem imaginar. A gente sabe, então, que algumas pessoas sobreviveram de alguma forma, e agora a gente vai ter, né, na segunda temporada, um colapso desses dois mundos, do mundo do bunker, das pessoas que estão ali vivendo uma paz depois que o mundo acabou, e o mundo do lado de fora, que com certeza não tem paz alguma, com certeza é dedo no cu e gritaria. E o Xavier, como um bom agente secreto, né, um agente do serviço secreto, vai se enfiar ali pra tentar resgatar a esposa dele e entender o que é que tá acontecendo, porque afinal de contas a nossa Sinatra, que é a pessoa que rege ali toda aquela situação, também tem questões, né? Então todo mundo tem questões ali naquele lugar. E pra mim, simplesmente, eles entregaram uma das maiores séries do ano, gente. É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Eu sei que a gente ainda tá em março. Eu sei que muitas coisas podem mudar, mas se eu fosse fazer o top melhores séries de 2025 hoje, Paradise seria top 1, e eu não consigo imaginar ela caindo pra baixo do top 3. No top 3 de melhores séries do ano, eu tô cravando desde já, Paradise estará, se não estiver, no top 1. Eu ainda posso ser surpreendida por outras séries, tem outras séries que eu estou assistindo que estou gostando muito também, mas Paradise realmente é uma coisa de maluco. Então é isso, se você assistiu até aqui, pegou todos esses spoilers e ainda não tinha assistido Paradise, vai assistir a série, com certeza eu consegui te convencer. Se você assistiu, comenta aqui o que você achou, como você se sentiu depois do episódio 7, quais são suas expectativas pra segunda temporada. Eu tenho as maiores e as mais altas expectativas, porque eu acho que eles vão conseguir entregar uma segunda temporada maravilhosa, contando mais desse universo, e eu tô muito curiosa. Então é isso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo pra você não perder nenhum vídeo, e a gente se vê no próximo. Um beijo!